Stop! Não se case sem saber isso. Você sabia que muitas pessoas estão entrando no casamento sem estar preparadas? O resultado disso tem sido lares destruídos, separações dolorosas e até vidas espirituais arruinadas. Hoje eu quero te mostrar 7 pontos fundamentais que todo cristão precisa observar antes de dizer sim. Se você aplicar isso, seu casamento terá muita chance de ser um reflexo da vontade de Deus. Mas antes de passar esses 7 pontos, já observa aí se você já se inscreveu, se você já ativou o sininho e se você já deu a sua curtida. O primeiro ponto é amar a Deus mais do que a você. A primeira coisa que você precisa observar é se essa pessoa, essa mulher ou esse homem, ele ama mais a Deus do que a você. Se não amar ao Senhor acima de tudo, vai transformar você em um ídolo e um dia você vai se frustrar. Lá em Mateus capítulo 22, versículo 37 ao 38, amar a Deus sobre todas as coisas. Se ela não ama a Deus, se ele não ama a Deus, vai amar você? Então procure alguém que coloque o relacionamento com Deus acima do relacionamento com você. Isso é segurança espiritual para o futuro do lar. Você não vai se frustrar se você fizer isso. O segundo ponto é se ele é comprometido com a igreja. Outro sinal importante é a pessoa é comprometida com a igreja local. Ele congrega, ele vai aos cultos, ele é comprometido com a obra. Quem não é fiel no corpo de Cristo, dificilmente será fiel dentro de casa. Se ele não tem compromisso com nada, ele vai ter compromisso com você. Tem gente que só aparece quando quer, né? Aquele cara assim comprometido com o culto, não é comprometido com a obra do Senhor. Mas no casamento isso se torna falta de compromisso também. Hebreus 10, 25, não deixemos de congregar. Homem e mulher que não congrega vai te dar trabalho e você, se ele não tem compromisso com a igreja, se ele não tem compromisso com a obra de Deus e nem com o seu pastor, sai fora dele ou dela. O quarto ponto é, ele ora, ela ora, se não ora, é laço, é furada para você. Se tanto ele quanto ela não tem intimidade com o Senhor, isso revela que ele não tem compromisso com ninguém, ele não é um homem compromissado com o Senhor, ela não é compromissada com o Senhor. E vai te dar trabalho, porque não é homem, não é mulher de Deus. Porque todo cristão, todo homem de Deus, toda mulher de Deus precisa orar. Casamento sem oração é como casa sem teto. Qualquer chuva derruba. A oração revela intimidade com Deus. Aquele homem não ora por si próprio. Aquela mulher não ora por si próprio. Antes, não vai orar no casamento. E um casamento sem oração, ele é fardado a problema, a acabar. Porque sem Deus no relacionamento, não existe casamento. Então, antes de casar, veja se a pessoa sabe buscar a Deus em oração. Se não ora, não é para você. 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Um homem, uma mulher de Deus precisa orar sem cessar pelo seu casamento, pelos seus filhos e pelo seu futuro. Quinto ponto, e esse ponto também é muito importante, ele vai balizar, assim como a oração, toda a estrutura desse homem e dessa mulher, se ele é de Deus ou se não é. A palavra. Quem não alimenta da palavra vai ser governado pelas emoções. Ele ou ela, se ele não lê a palavra, se ele não busca sabedoria, vai ser governado pelas emoções. E emoções mudam, mas a palavra permanece. Hoje ele está bem, amanhã não está bem. Mas quando ele tem a sabedoria do Senhor, ele sabe tratar o caso. Um homem de Deus, uma mulher de Deus que lê a palavra, ela é sábia, ela vai edificar a sua casa, ele vai edificar a sua casa, ele vai saber qual é o papel dele, ela vai saber qual é o papel dela. Ambos os dois vão cooperar para aquele casamento ser
muita bênção. Não lê a palavra, se não busca sabedoria, esse casamento vai ser frustrado e está propenso a ruínas. Salmos 119, no versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor. Então, para um casamento ser firme e forte, precisa da palavra, que é ela que vai ser a lâmpada para o seu casamento e para os seus filhos, e tudo vai ser uma bênção no seu casamento. Sexto ponto, você está anotando aí? Olha lá, hein? O sexto ponto consiste em você conhecer a família dele. Conhecer como ele trata o seu pai, como ele trata a sua mãe, como ele trata a sua irmã ou seu irmão, como ele é dentro de casa. Se possível, vai na vizinhança. Você conhece fulano de tal? Como é que ele é? Ele é uma pessoa boa? Isso, gente, é necessário você conhecer, porque depois que você entra no casamento, se aquela pessoa for agressiva, extremamente complicada, foi porque você não averigou, não procurou conhecer a pessoa antes. Observe como trata os pais, como trata a família. Quem não respeita pai e mãe, dificilmente vai respeitar o marido ou a esposa dentro de casa. Se ele não respeita o pai e a mãe, xinga, fala palavrão, como é que ele vai tratar você? Não vai ser bênção. Você precisa ir na casa dele ou dela, veja como ele fala com a mãe dele. Ela fala com a mãe dela, ou fala com o pai, vice-versa, porque isso vai revelar o caráter dela ou dele. Em Êxodo, capítulo 20, versículo 12, vai dizer que honra teu pai e tua mãe. Então, se ele não honra o seu pai e a sua mãe, ele não vai honrar você, ele não vai honrar seus filhos. O sétimo ponto importante também, todos eles são importantes, né? Mas esse, praticar e observar. Ciúme e agressividade. Atenção, se antes do casamento já demonstrar, ou ela ou ele, ciúmes doentios, agressividade ou falta de domínio próprio, isso é sinal vermelho. Isso é problema, você não pode seguir em frente. Não espere que melhore depois de casar. Não existe isso. Tem muita gente que fica, vai melhorar depois que casar. Não melhora. Tende a piorar mais. O que hoje é pequeno, amanhã pode virar violência. Muitas mulheres estão sendo agredidas no casamento. Toma cuidado. Em Provérbios 22, no versículo 24 ao 25, andes com iracundo. Sabe o que é uma pessoa iracunda? Não! Até eu também não sei. Meu Deus. Mas eu vou pesquisar. Pessoa iracunda, conforme o Google, né? O significado disso é uma pessoa raivosa, que tem tendência à ira. Se ele ou ela é raivosa, tem tendência à ira, sai fora, não case, porque você vai ser agredido no seu casamento. No início eu falei 7 pontos, né? Mas Deus trouxe aqui uma palavra que eu gostaria de falar com você, e eu gostaria de te dizer o 8º ponto. E esse ponto também, ele é muito importante. Pureza antes do casamento. Muitos acham que não tem problema ir para a cama antes do casamento, mas isso fere o plano de Deus para a santidade. O sexo, ele foi criado por Deus, mas dentro da aliança, fora dela, traz culpa, feridas, consequências espirituais gravíssimas. Em Hebreus 13, no versículo 4, digno de honra entre todos seja o matrimônio e o leito sem mácula. Então isso é fundamental para o seu casamento. Quando começa bem, termina bem. Quando começa mal, vai terminar mal. Depois de todos esses pontos que eu te passei, eu gostaria de resumir, finalizando com Paulo, lá em Efésios 5. Leia Efésios 5, de 21 a 33, que Paulo vai dizer sobre o casamento. No versículo 21, no verso 21, sujeite-se uns aos outros no temor de Cristo.
Casamento não é ditadura, mas a submissão mútua traz bênção. 22 e 24. Esposa, se submete como a igreja a Cristo, não por opressão, mas por amor. No versículo 25 ao 28. Marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Amor sacrificial, disposto a morrer, a se doar por ela. Verso 31. Deixai pai e mãe e une-se em uma só carne. Prioridade não é o seu pai, a sua mãe, mas prioridade é a sua esposa, é seu esposo, porque Deus te deu um casamento, então você precisa priorizar o seu casamento. Não que pai e mãe não seja importante, mas o seu casamento agora, homem e mulher, é a sua prioridade. No verso 32 e 33, o casamento é o ministério que aponta para Cristo e para a igreja. O seu casamento ele precisa ser uma bênção, porque muitas pessoas vão se espelhar no seu casamento. Então, antes de se casar, não ignore esses sinais. Procure alguém que ama a Deus, que ora, que lê a palavra, que respeite a família, que é equilibrado, que busca a santidade e o que está disposto a viver Efésios 5 de verdade. Assim, o seu casamento não será só uma união, mas um reflexo do amor de Cristo pela igreja. Se essa mensagem falou com você, deixa aqui nos comentários. Eu quero um casamento segundo Deus. Se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe esse vídeo com alguém que está pensando em se casar. Essa palavra pode salvar um futuro, pode salvar um casamento. Então não deixe de compartilhar.